o atual presidente do Conselho de Administração da CMVM, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, lugar que ocupa desde 2005, e também vice-presidente da European Securities and Markets Authority, Carlos Tavares, nasceu a 4 de abril de 1953, na freguesia de Salreu. Estudante aplicado, Carlos Tavares nasceu a ouvir música, pois o pai tinha um conjunto musical e, aos 6 anos, começou a tocar bateria. Carlos Tavares, quando era pequenino, andava na escola primária em Salreu e os professores, quando os da quarta classe erravam, chamavam-no para ele corrigir, para poder estudar, que ele gostava muito da música também, mas para poder estudar sem estar a ouvir a música, ia para Salreu, para a casa da minha mãe, estudar. E ele gostou sempre muito dos professores. Elogia os professores em qualquer ato que vá. E na música ele começou, por ele, com o pai, sozinhos. E lá o pai lhe ensinava aquilo que ele sabia. E ele sempre gostou muito de música também. Muito. Agora, arranjava assim um conjuntozinho de alguns da idade dele. É um bom filho? É muito bom. Muito bom. Mal ele sabe que a gente tem alguma coisa, ele procura tudo para ver se a gente melhora. Teve o seu próprio grupo de música, os Lordes. Aos 17 anos, foi para o Porto estudar. O Carlos era uma pessoa muito responsável. Ele estava sempre muito preocupado com os estudos dele, punha em primeiríssimo plano, e depois também era um homem que tentava tocar qualquer tipo de instrumento, também sempre muito interessado, procurava tocar, aperfeiçoar-se, cantar, enfim, um jovem para a altura, um bocadinho acima à frente da época dele. E não me admira que o Carlos tenha chegado na vida social onde chegou e profissional, porque de facto ele já nessa altura incutia em nós um sentimento de responsabilidade e de companheirismo responsável, digamos assim. O Carlos foi sempre um jovem muito dedicado, talvez fruto da escola. Ele, o pai, desde cedo também o levou para o grupo Antoine, para o conjunto Antoine naquela altura, e ele, com o seu acordeão, animou os festivais das povas, onde toda a gente olhava para ele com muito interesse, uma criança já com muitos dotes, digamos assim, para a época, e um rapaz que era muito querido por todos os outros e um amigo do seu amigo. Licenciou-se em Economia aos 22 anos, na Faculdade de Economia do Porto, em 1975, onde lecionou até 1985. Conhecido como um mestre em assuntos da banca, Carlos Tavares inicia uma promissora carreira profissional na área bancária, no Gabinete de Estudos Macroeconómicos do Banco Português do Atlântico, onde trabalhou com Miguel Cadilhe, que viria a ser Ministro das Finanças. Em 1991, passa a presidir ao Conselho de Administração da Unicre e a desempenhar a função do Presidente da CIBS, Sociedade Interbancária de Serviços. Em 1992, regressa ao Banco Português do Atlântico e é logo convidado para a presidência do Conselho de Administração do Banco Nacional Ultramarino. Desta instituição, passou para a Caixa Geral de Depósitos, onde foi vice-presidente durante 4 anos. Em 1996, passou pelo CISF, Banco de Investimentos do Banco Comercial Português, e pelos bancos Chemical, Tota, Pinto e Soutomaior e Crédito Predial Português, sempre em cargos de liderança. Em termos políticos, foi secretário de Estado do Tesouro entre 1989 e 1991. Carlos Tavares foi Ministro da Economia entre 2002 e 2004, durante o 15º Governo Constitucional, chefiado pelo Primeiro-Ministro Durão Barroso, cargo que conciliou com o de Presidente da Assembleia Municipal de Estarreja,
no mandato de 2002 a 2005, eleito pela coligação PSD-CDS-PP. Em primeiro lugar, o Dr. Carlos Tavares foi, na minha opinião, um excelente Ministro da Economia. Lançou um programa bastante ambicioso de reformas. Elas estão publicadas, estão documentadas e acho que é justo reconhecer-se a sua excelente contribuição como Ministro da Economia. Como pessoa de facto extremamente afável, seu amigo, bem disposto, com um grande sentido de humor. Ele acha que é um excelente músico e cantor. Eu acho que ele é melhor como ministro do que como cantor e músico, mas enfim. E essa é a minha lembrança dele. Também, obviamente, tenho uma excelente memória do trabalho dele na Comissão Europeia. Porque quando eu fui a Bruxelas como Presidente da Comissão Europeia, lhe pedi que ele ficasse na prática a dirigir o Bureau of European Policy Advisors, que seja uma espécie de gabinete de conselheiros de política, de políticas no âmbito da Comissão, do Presidente da Comissão Europeia, o que ele fez, concentrando-se naturalmente nas áreas da sua especialidade, a economia, mas alargando também a outros domínios, e fez também aí um excelente trabalho e deixou uma ótima impressão em todos os colaboradores de todos os países da Comissão Europeia. O Dr. Carlos Tavares, sempre que estive com ele, me mostrava preocupações, não só em relação a esta região, mas mais gerais, em relação àquela região. É uma pessoa que fez depois uma carreira política e pública em Lisboa e até em Bruxelas, mas nunca esqueceu a sua terra e tem muito orgulho nela. Carlos Tavares foi o último presidente do Comitê Europeu de Reguladores de Valores Mobiliários. Até 2014, foi presidente do Comitê Regional Europeu e do Comitê de Análise de Riscos Emergentes da Organização Internacional de Comissões de Valores Mobiliários. Dirigiu em 2004-2005 o Gabinete Europeu de Conselheiros de Política do Presidente da Comissão Europeia. A música é uma das suas paixões. Estudou guitarra clássica, educação musical e composição no Conservatório de Música do Porto. Não raras vezes troca o gabinete da CMVM pelos palcos de salas nacionais, onde dá concertos ao lado de amigos e vozes conhecidas como a de Vitorino. Muitos dos concertos que promove têm fins solidários, apoiando dessa forma associações e coletividades, também do nosso concelho, nos espetáculos que cá realiza, nomeadamente na principal sala de cultura de Estarreja, o Cine Teatro Municipal, onde a sua terra natal o recebe com aplausos. Eu costumo dizer que há 4 elementos, mas há mais um. Há água, terra, fogo e ar. Mas há a música. A música é um elemento quase tão fundamental como estes 4 elementos da natureza. E neste caso a música é um elemento aglutinador, é sempre a música. E então o Carlos eu conheci-o através da música. Ele gosta de música portuguesa e pratica esse gosto quando a protege, a canta, a promove de uma maneira em que investe todas as forças que ele tem. Ele tem um sentido de solidariedade muito quase exacerbado. É solidário com os seus amigos, é grato, corresponde sempre quando há solidariedade. A solidariedade tem 2 sentidos, ele cumpre rigorosamente o sentido dele, não é sectário. E depois há muitas coisas, sob o ponto de vista pessoal, que eu não posso nem quero dizer. Mas vou-lhe dizer uma coisa, a amizade não se mede aos palmos.